Uma natividade da Páscoa. Reflexões sobre os acontecimentos da Sexta-feira Santa contadas por personagens das histórias da Natividade. Uma exploração imaginativa da grandeza da Natividade e do sacrifício da crucificação. Eu estava lá. Provavelmente mais de 30 anos atrás. Foi uma noite que não se esquece facilmente. No topo da colina, à noite, cuidado das ovelhas, quando de repente tudo ficou tão brilhante, quase como a luz do dia. Estávamos rodeados por coros de anjos cantando glória a Deus nas alturas e nos dizendo para irmos à cidade. Eu não sabia pelo que esperar, mas não era por um bebê e por uma mãe que parecia ter a minha idade. Mas, nós sabíamos, é difícil de descrever exatamente, mas essa criança era magnífica, Deus verdadeiramente estava presente. E Maria, esse era o nome da mãe, sorriu para mim profundamente em pensamento. Nós nos mantivemos em contato e ficamos de nos encontrar todos os anos. Estes últimos 3 anos mudaram tudo, mas nunca pensei que veria isso, o bebê que adorei se tornar o homem que vi crucificado. Meu coração está partido. Eu tinha a esperança de que Jesus fosse o Messias, e Maria está convencida de que ele é, mas isso parece tão definitivo. Preciso visitar Maria, podemos nos confortar mutuamente. Este monólogo foi usado originalmente como parte de uma liturgia de Sexta-feira Santa. Use-o assim como os versículos que o inspiraram a refletir sobre esses dois eventos fundamentais. O que a encarnação e a crucificação significam para você pessoalmente? Lucas 2. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Isaías 53. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que Deus o estava castigando. Que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Devocional 2. Eu estava lá. Eu era pouco mais do que um menino. Aprendiz de um estudioso e curandeiro, um homem sábio, por assim dizer. Um grupo deles havia estado estudando as estrelas e as profecias. Eles nos disseram que faríamos uma viagem e que ficaríamos fora por algum tempo. Melchior me deu um baú para carregar. Dentro dele, ele disse, tem um frasco de mirra. Seria o presente para uma criança. Presente estranho, pensei,
a mirra é usada para preservar os mortos. Por que uma criança iria querer isso? Então, viajamos e viajamos. Em seguida, chegamos a Jerusalém antes de seguir caminho para Belém. É estranho estar de volta a essa cidade. Melquior me disse que a criança seria um grande governante, um rei sobre todos os reis, mas não apenas isso, ele seria um sacerdote para as pessoas, alguém que traria cura e que ele morreria para salvar a todos. Era para isso que a mirra servia. E hoje, presenciei isso, reconheci sua mãe ao pé da cruz, mais velha agora, mas inconfundível. Ele parecia tão destruída, mas ainda assim esperançosa. Eu o vi morrer na cruz e o mundo ficar escuro e silencioso. Me pergunto o que acontecerá agora? Como ele nos salvou? Como ele me salvou? Este monólogo foi originalmente usado como parte da liturgia da Sexta-feira Santa. Use-o, assim como os versículos que o inspiraram a refletir sobre esses dois eventos fundamentais. Se alguém perguntar a você como Jesus o salvou, o que você responderia? Passe algum tempo agradecendo pelo sacrifício na cruz. Mateus 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E, quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Isaías 52. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado. E receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem. E muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Devocional 3. Eu estava lá. Eu vi tudo. O anjo que me disse que eu carregaria o Filho de Deus. O olhar nos olhos de José ao pensar que eu o tinha traído. E quando me contou o seu sonho. A estrada aparentemente interminável para Belém para o censo. E as viagens para visitar o templo em Jerusalém e ver amigos na cidade. Eu o vi dar seus primeiros passos e o vi cair. Eu e José o ensinamos a ler e depois disso ele estava sempre na sinagoga ou seguindo os rabinos, fazendo perguntas e ouvindo suas histórias. Porém, hoje foi diferente. Cada passo e cada queda era uma agonia. Meu menino estava quase irreconhecível, eles o trataram sem misericórdia. Não sei como encontrei forças para ficar ao pé da cruz. Mas João estava lá comigo e com meu filho. Ele olhou para mim e me pediu para cuidar de João e para que João cuidasse de mim. É difícil descrever o amor em seus olhos, mas encheu meu coração partido de esperança. Lembrei-me da mirra que os viajantes nos deram de presente, lembrei-me da promessa do anjo e do que o meu filho disse tantas vezes:
para não ter medo. Não sei o que virá depois de hoje, depois desse dia terrível, mas eu sei que há mais, que ainda há esperança, que mesmo sua morte, de uma maneira tão brutal, pode ter significado e pode nos salvar a todos. Ó, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Por favor, ore comigo, junte-se a mim com essas palavras: glória seja dada ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, é agora e sempre será. Amém. Este monólogo foi originalmente usado como parte da liturgia da Sexta-feira Santa. Use-o, assim como os versículos que o inspiraram a refletir sobre esses dois eventos fundamentais. Coloque-se no lugar de Maria olhando para esses acontecimentos. Contemple sua experiência desse dia e da ressurreição por vir. Mateus 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. João 20. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Se inscreva no canal Revelações e Reflexões, dê o like no vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esses planos.